Fala aí pessoal, fala aí GP às 10, tudo bem? Pois é, hoje era pra gente estar falando de Indianápolis e Grande Prêmio de Mônaco. Vamos falar do quê? Liga! Vou falar primeiro porque eu tô com esse fone aqui, porque normalmente eu gravo os vídeos e sem precisar de fone nenhum, mas é porque eu tava assistindo agora há pouco, o curta, é um filminho de 9 minutos, clássico, famoso, vocês que gostam de automobilismo já devem ter ouvido falar, feito pelo cineasta francês Claude Lelouch em 1976, que se chama C'était un rendez-vous. Esse filme ficou muito famoso porque ele foi rodado às 5h30 da manhã, mais ou menos, no amanhecer, em Paris. Uma maluquice total, assim, é uma sequência de um carro, você vê que a câmera está na frente do carro, e o carro sai da Périphérique, que é uma espécie de anel rodoviário lá de Paris, entra no centro da cidade, começa a percorrer caminhos muito conhecidos, Arco do Triunfo, Opéra, Place de la Concorde, enfim, e acaba na colina de Sacré-Cœur, quando alguém sai de dentro do carro e encontra uma menina. É só isso o filme, tem um som maravilhoso, e sobre esse filme, esse pequeno filme, se especulou muito na época, durante anos e anos, que carro que era, quem estava dirigindo e tudo mais. Era uma Ferrari GTB do próprio Lelouch, não sei o que, do Jack Hicks ao volante e tal. No fim das contas era uma Mercedes, que o Lelouch colocou uma câmera que tinha uma estabilidade, era uma novidade técnica na época, quer dizer, não tremia e tudo, e sentou a bota, alguém sentou a bota, até hoje eu não sei quem estava dirigindo o carro, e gravou, depois colocou o som de uma Ferrari, né? E esse filme, gravou não, rodou, né? Filmou, e esse filme se encontra fácil, né, na internet, é muito tranquilo. E por que eu estou falando dele? Por que eu estava vendo e ouvindo, né, o filme? Porque neste domingo, nas ruas de Mônaco, onde a gente poderia estar hoje falando sobre o Grande Prêmio de Mônaco, né, que seria a 7ª etapa do Mundial de Fórmula 1, o Charles Leclerc fez uma espécie de, participou com o próprio Lelouch, fez uma espécie de refilmagem desse clássico da transgressão cinematográfica, né? Se bem que com tudo fechado, tudo controlado em Mônaco, não foi uma coisa assim, vou botar uma câmera no meu carro, vou sentar a ripa aqui de manhã. Não, dessa vez foi um pouquinho mais civilizada. Tô contando tudo isso para falar um pouco sobre o tanto que a gente está aqui pensando sobre o futuro da Fórmula 1, futuro próximo, futuro breve, no momento, quase que meu celular pula aqui, no momento em que alguns países da Europa já estão começando a flexibilizar as medidas de quarentena, de prevenção, de contenção, né, do coronavírus, do contágio, e continua assim na cabeça dos dirigentes da Fórmula 1 a ideia de se abrir uma temporada, sabe-se lá com quantas corridas, no dia 5 de julho na Áustria, que era a data prevista mesmo para o Grande Prêmio da Áustria. Hoje, como eu disse, a gente já teria 7 etapas disputadas do Campeonato Mundial. Em junho eram mais 3, Azerbaijão, França e Canadá e França, não sei a ordem direito, mas também corridas que já foram canceladas ou adiadas ou sabe-se lá o que. E a temporada pode ser que comece no dia 5 de julho na Áustria sem público, no autódromo, né? Quer dizer, começaria na 11ª etapa, quer dizer, 10 corridas não teriam sido realizadas até o momento em que a gente pudesse ter aí o início da temporada na Áustria. Há uma dificuldade muito grande hoje, e se pensar também nessas corridas, pelo seguinte, ninguém está pensando em evento esportivo nenhum no mundo, a gente está vendo isso no futebol alemão e também em outros campeonatos europeus que estão previstos, cuja volta está prevista aí para as próximas semanas. Ninguém está pensando em competição, em evento esportivo com público, né?
E fazer corrida de Fórmula 1 sem público tem uma dificuldade adicional, que é uma dificuldade financeira, que diz respeito à taxa, ao fee, que cada país, cada cidade, cada autódromo paga para o Liberty Group hoje para fazer uma corrida de Fórmula 1, né? Todo mundo sabe que essa é uma das grandes fontes de renda do grupo, do Liberty, ela da FOM, né? Cada cidade paga uma taxa, algumas pagam mais, outras pagam menos, para fazer a corrida. E qual é a vantagem disso? Esses promotores das corridas podem tentar recuperar a sua receita de várias formas, vendendo camarotes, vendendo ingressos, no caso de cidades, né, corridas que são pagas por governos, prefeituras, governos federais, etc. Você tem uma grande entrada de turistas na cidade que deixam dinheiro, que geram receita em hotéis, em restaurantes, nos próprios ingressos, no comércio, etc. e tal. Só que quando a gente fala em corridas com portões fechados, essa grana não entra mais. Como é que uma cidade, por exemplo, São Paulo, como é que vai justificar? São Paulo nesse ano ainda não paga. São Paulo tem um acordo um acordo antigo com o Bernie Eccleston, que a cidade não paga a taxa. Mas digamos, eu vou usar aqui, estou olhando aqui a tabela, digamos Budapeste, Não sei se não é a prefeitura que paga também Budapeste, não, mas vamos lá, de novo, o outro aqui. Grande Prêmio da Itália, pronto, Monza. Alguém precisa pagar, né, para fazer a corrida. A prefeitura de Monza, os donos do Parco de Monza, do autódromo, o Automóvel Clube da Itália, seja lá quem for, paga. Quanto custa? 20 milhões de dólares aqui, pumba. E aí fica por isso mesmo? Não, vende ingresso, vende os camarotes, como eu disse, aluga espaços dentro do autódromo, para lojas, para comércio, etc e tal. No caso de cidades, como eu disse também, justifica-se sempre o investimento por conta da entrada de dinheiro com turistas e tudo mais. Agora, se você fizer corrida com portões fechados, sem público, sem turistas, como é que você vai conseguir recuperar o dinheiro investido ou justificar o dinheiro investido? É muito difícil. Na Áustria, quando esses caras estão pensando em fazer essa corrida no dia 5 de julho, é isso? 5 de julho, eu tô com o calendáriozinho aqui. Tudo bem, o autódromo é particular mesmo, a corrida é bancada pela Red Bull, que é dona do autódromo, do antigo autódromo de Zeltweg, né? Österreich-Ring, hoje é Red Bull Ring. E a Red Bull bancaria, a Red Bull tem dinheiro, banca a corrida, tá beleza. Mas em Inglaterra, acho que seria o fim de semana seguinte, estão pensando em fazer até a rodada dupla. Quem banca essa corrida é o British Racing Drivers Club, que vive todo ano pedindo dinheiro para o governo inglês, governo regional, não sei o que e tal, para poder fazer a prova, porque não tem como bancar, é muito cara, né? E consegue às vezes recuperar investimento porque o público em Silverstone geralmente é muito grande e tal, mas sem público, gente, como é que vai fazer? Gente, tem uma abelha aqui, uma abelha entra em casa. Então, enfim, como é que Silverstone vai bancar uma corrida de Fórmula 1? Vai bancar duas, gente. Como é que vai bancar duas corridas de Fórmula 1? Eu acho que há negociações que envolvem hoje, a abelha pousou aí, que envolvem hoje, é claro, todos os promotores e o Liberty Media Group, que dizem respeito à cobrança dessas taxas. Duas corridas em Silverstone, precisa pagar tanto, vai pagar por duas, né? Puxa vida, o transporte das equipes é muito barato ali no caso, né, dessa corrida específica, porque a imensa maioria das equipes de Fórmula 1 não precisa nem se deslocar muito, né, vai de caminhão, obviamente, as corridas na Europa são assim, mas no caso da corrida da Inglaterra, tá todo mundo lá dentro, né, da Inglaterra, tirando a Ferrari, tirando a Sauber, a AlphaTauri e só. O resto tá todo mundo hospedado lá, sediado com as suas fábricas no entorno de Silverstone, tudo muito perto. Então, facilita um pouco as coisas. Corridas na Europa talvez sejam facilitadas pelo fato de o transporte ser rodoviário. Claro, isso vai depender um pouco também das restrições, né, circulação na Europa, entre os países. Cada país está lidando com a situação de uma maneira, mas quem sabe em julho algumas dessas restrições já tenham sido afrouxadas, né, e seja possível fazer essa circulação dos caminhões das equipes de Fórmula 1 entre Inglaterra, que mais? Áustria, Hungria, Bélgica, Itália
e acredito eu que algumas outras corridas, talvez sejam europeias, sejam inseridas aí nesse período, sobretudo em agosto, quando estavam previstos os dias de férias da Fórmula 1, para que se faça um calendário aí de 12, 13, 14 corridas, quem sabe, vamos ver até o fim. O resto, as corridas fora da Europa, realmente é muito difícil de prever qualquer coisa. Em que estágio estarão os Estados Unidos, o México, o Brasil, né? Abu Dhabi, Singapura, Rússia. A Rússia não é fora da Europa, é dentro da Europa. Sim, eu sei, gente, mas o Grande Prêmio da Rússia a Rússia é um país que a gente chama de... pertence a um continente fictício chamado Eurásia. Tem uma parte na Europa, tem uma enorme vastidão na Ásia também. Enfim, não vai ser fácil realmente organizar um calendário. Os caras estavam falando em 15 a 18 corridas, eu acho um exagero, acho que isso não vai acontecer. Se conseguirem fazer um campeonato de 10, 12, já tá bom demais, né? Mas sempre pensando nisso, nessa dificuldade adicional que é pagar o evento. O Liberty precisa desse dinheiro e os promotores precisam ter o dinheiro para pagar o Liberty Media Group e precisam também ter como obter receita dessas corridas para justificar, como eu disse, ou compensar o investimento do pagamento dessas taxas. É duro, viu, gente? É duro porque a gente tá vendo aí a NASCAR voltando, arquibancadas vazias, mas é outro tipo de competição. É uma competição local, uma competição que acontece só nos Estados Unidos. Há pedaços dos Estados Unidos, ou estados nos Estados Unidos, em que o grau de contágio, de mortes e de casos é muito baixo em relação a Nova York, por exemplo, né, que está vivendo ainda um período dramático e tudo. Então, assim, dá para dar uma ajeitada, uma coxambrada ali. E outra, a NASCAR tem 300 corridas por ano, quer dizer, você perde 200, você ainda faz 100. Então, os caras aos poucos vão tentando solucionar aí, vão tentando equalizar as dificuldades. Mas Fórmula 1 é mais difícil. Fórmula 1, nós estamos falando de um campeonato mundial, um campeonato que envolve muitos países, muitos deslocamentos, muita gente indo de um canto para o outro. E por isso mesmo, tudo que a gente tem até agora são as incertezas, né? Incertezas. Há uma ideia de de começar o campeonato no dia 5 de julho. Nós estamos chegando ao final de maio, quer dizer, tem mais um mês e um pouquinho pela frente. E vamos ver se isso vai mesmo acontecer ou se vai ser possível estabelecer a data a data do início do campeonato e já programar todo o restante desse possível campeonato 2020, que de novo, eu acho que ninguém tem certeza sobre a sua realização, e em que moldes, em que condições isso vai acontecer. Importante é que para 2021 já estão conversando muitas coisas e muitas coisas já estão definidas, como por exemplo, para quem não lembra, o regulamento novo foi adiado para 2022, mas o teto de gastos da Fórmula 1, que tinha sido estabelecido em 175 milhões, agora caiu para 145 milhões de dólares, ele também entra em vigor no ano que vem. Um teto de gastos que não inclui alguns salários, como por exemplo salários de pilotos e tal, mas enfim, achata bem a dinheirama que era torrada pelas equipes de Fórmula 1, acho isso importante, e vamos ver o que vai acontecer. Tomara que no dia 5 de julho a gente possa ver corrida, né? Quem sabe, mas que isso aconteça, evidentemente, apenas se o país, no caso a Áustria, tiver total segurança em relação à doença. A Áustria já está reabrindo seu comércio devagarinho. Esses países foram países que rapidamente tomaram medidas, né, para conter a velocidade do contágio. Alguns que não tomaram essas medidas, como a França e a Itália e a Espanha, viveram dias dramáticos. Outros, como a Alemanha, a Áustria e outros países europeus, conseguiram brecar, Portugal conseguiu brecar esse negócio. Nenhum deles atuou como o Brasil está atuando, que é uma zona absoluta, cada um fazendo uma coisa, cada um dizendo uma coisa, os coitados dos governadores e prefeitos tendo de enfrentar
a sandice do presidente da República e tudo mais, e a histeria daqueles que acham que quem não quer ir para a rua trabalhar é porque é vagabundo, né? Porque não quer morrer, é isso, né? A lógica brasileira é binária, né, cara? É impressionante. O seu presidente é a favor do trabalho, ele é contra o vírus. Então, quem é contra voltar a trabalhar na normalidade, portanto, é a favor do vírus. Essa é a lógica, é o silogismo brasileiro que faz com que a gente esteja vivendo os piores momentos. Mais de 1.000 mortos por dia, 1.100, 1.200, esse número está subindo ainda, ele vai subir durante algum tempo. O Brasil é um país que a gente não tem a menor condição de prever, de estimar quando as coisas poderão começar a voltar ao normal. Não é voltar ao normal, nenhum país da Europa voltou ao normal. Estão começando paulatinamente a retomar algumas atividades, né? Aqui no Brasil não dá para saber, não dá para saber. O prefeito aqui do Rio, por exemplo, que era um quarentener, agora ele é vamos liberar tudo. Ele está querendo que as crianças voltem à escola no dia 1º de junho, daqui a pouco. É uma maluquice completa. Aqui no Rio, ainda mais que tá as UTIs lotadas, fila para conseguir um lugar na UTI, não sei o que, gente morrendo nas periferias e tal, nas comunidades, é um caos. O Brasil realmente está imerso no caos e não é à toa que a Organização Mundial da Saúde informou na semana passada que o novo epicentro dessa pandemia é a América Latina e, claro, o Brasil, porque é o país que tem mais casos e onde a coisa está absolutamente fora de controle por falta de uma política coordenada, central, cada governador fazendo a sua parte, tentando salvar a sua população ou não, ou depende do estado, é uma maluquice. O Brasil realmente é uma maluquice. A gente está vendo o tanto que o Brasil é enlouquecedor, é uma distopia a partir da gravidade dessa situação, né? Então é isso, vamos ver. 5 de julho, quem sabe, né? Quem sabe a gente volte a ver carros na pista. Enquanto isso, o pessoal fica se deliciando aí com algumas corridas virtuais. Parece que teve Mônaco, né? O Russell ganhou de novo. E eu não vejo, eu prefiro ver a corrida de bolinha de gude, que eu coloquei no meu blog, inclusive, e é muito divertido. E é isso, vamos esperar, mas olha, que ninguém ache que é apenas a pandemia o problema para se fazer corrida. Não é. Tem um problema financeiro seríssimo que até agora ninguém conseguiu solucionar e é por isso também que ninguém ousou confirmar nenhum grande prêmio, né? Mesmo sabendo que às vezes, aqui dá para fazer, ok, mas com portões fechados, quem paga a conta? Então, até agora, nós não temos nada confirmado, né? A pandemia, o contágio, os casos, as mortes, em alguns países que pretendem fazer corridas, as coisas estão mais ou menos sob controle, mais ou menos, né? Mas a questão financeira essa, por enquanto, ninguém disse como é que vai resolver. Tá bom? Boa semana para todos e que daqui a um ano, quem sabe, nesse finalzinho de maio, a gente possa estar falando de Indianápolis e de Grande Prêmio de Mônaco. Puxa, pensou? Tchau, beijo para todos.